Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, através do edital Cultura Presente nas Redes 2, apresentam o projeto Pega a Visão. Realização Teia Cultural. Projeto Pega a Visão. Você sabe o que são patrimônios culturais? Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira. Existem duas categorias principais de patrimônios culturais: os bens de natureza material e imaterial. Os patrimônios culturais materiais estão no campo dos objetos palpáveis e físicos, como as construções e prédios arquitetônicos, obras de arte e monumentos. Estes são reconhecidos e protegidos através do método do tombamento e constam nos livros do tombo. Os patrimônios culturais imateriais contemplam saberes, ofícios, celebrações, rituais e lugares, práticas culturais importantes para determinados grupos e as formas que utilizam para se expressar socialmente. Estes são reconhecidos e protegidos através do método de registro e constam nos livros de registro. Os patrimônios culturais consistem, então, em elementos identitários de um povo, país, grupo social ou étnico, sendo importante ressaltar que os bens registrados devem ser representativos para os diferentes povos e regiões que fazem parte de um território. No Rio de Janeiro, local que é ponto de partida para esta pesquisa, existem símbolos da cultura popular e suburbana que são registrados como patrimônios culturais, e o reconhecimento destes bens é fundamental para a preservação histórica, manutenção e fortalecimento de regiões e dos grupos culturais que os formam. Fontes: INEPAC RJ, Portal IFAM, Educa Mais Brasil, Planalto Gov, toda matéria. Tombamento e registro. No Brasil, temos instituições responsáveis pela preservação, proteção e monitoramento de patrimônios culturais, com o intuito de garantir a existência e promover a continuidade desses bens para as gerações futuras. No âmbito federal, temos o IFAM, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, criado em 1937, atualmente vinculado ao Ministério do Turismo. O IFAM possui abrangência nacional, englobando os bens culturais do país inscritos na Lista do Patrimônio Mundial e na Lista do Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade. Sua missão é proteger e preservar os bens culturais e históricos do país, com o intuito de promover a permanência desses bens entre as gerações. No âmbito estadual, no Rio de Janeiro, temos o INEPAC, Instituto Estadual do Patrimônio Cultural, da Secretaria de Estado de Cultura. Fundado em 1975, o Instituto criou um acervo digital onde podem ser encontrados dados sobre os diversos patrimônios tombados e registrados no Rio de Janeiro. O INEPAC realiza estudos, pesquisas, vistorias e tombamentos, dedicados à preservação do patrimônio cultural fluminense. Como instrumento de proteção aos bens culturais, existem dois métodos: tombamento e registro. O tombamento, método instaurado em 1937, é voltado para a proteção dos patrimônios materiais, protegendo e resguardando a integridade desses bens contra a destruição ou descaracterização do mesmo. Após esse processo, este bem móvel ou imóvel não poderá passar por mudanças, reparações ou restaurações, sem autorização do IFAM. Tanto pessoas físicas quanto jurídicas podem solicitar o tombamento de um bem, que passará em seguida por um processo administrativo. Através deste método, os patrimônios materiais são registrados nos livros do tombo. Estes são divididos em 4 categorias: arqueológico, etnográfico e paisagístico, o histórico, das belas artes e das artes aplicadas. A partir do Decreto nº 3.551, do ano 2000, foi instituído o Registro de Bens Culturais de Natureza Imaterial,
e criado o Programa Nacional do Patrimônio Imaterial. Para um bem ser registrado de maneira formal como patrimônio, é iniciado um processo administrativo que visa avaliar sua relevância para a sociedade. Os bens imateriais são transmitidos de geração em geração através das vivências em coletivo, muitas vezes de forma oral, sem nenhum tipo de documentação física. Assim, o registro funciona como forma de assegurar sua existência e preservar a memória de um lugar ou povo. Através deste método, os patrimônios imateriais são registrados nos livros de registro. Estes são divididos em 4 categorias: dos saberes, das celebrações, das formas de expressão e dos lugares. Fontes: INEPAC RJ, IFAM, Toda Matéria, Vídeo Patrimônio, Identidade e Memória. Patrimônio Material, Subúrbio Carioca. A partir de pesquisas em institutos que se dedicam a estudar o panorama dos patrimônios culturais no Brasil e no Rio de Janeiro, como o IFAM, INEPAC e IRPH, nota-se que a maior parte dos bens registrados se localizam ou têm ligação com a região central e zona sul da cidade do Rio de Janeiro. São esses locais que estão nos cartões postais da cidade, que vemos representados em livros e canais de comunicação em massa, e lá se concentram a maior parte dos investimentos nos espaços dedicados à cultura, se comparado às regiões suburbanas da cidade. Por conta disso, moradores das outras regiões da cidade tendem a associar patrimônios culturais, geralmente entendidos apenas como museus, igrejas e estátuas, a algo distante do seu território comum e que não fazem parte de seu cotidiano. Em paralelo a isto, o imaginário das regiões suburbanas é atrelado a uma série de questões negativas, e o valor cultural e histórico desses territórios e dos bens que ali nascem é por vezes desconsiderado e invisibilizado. Os subúrbios cariocas representam parte essencial da construção do Rio de Janeiro, e reconhecer os símbolos culturais desses locais é uma forma de valorizar e trazer visibilidade positiva para esses espaços, propondo a construção de novas narrativas. Com a movimentação e articulação dos moradores desses territórios, cada vez mais esse cenário vem se transformando. A respeito de patrimônios culturais, nos últimos anos, muitos bens localizados no subúrbio ou que dizem respeito a ele vêm sendo registrados. Entre os símbolos suburbanos que se tornaram patrimônio material do Rio de Janeiro, temos a popular batata de Marechal, que foi reconhecida através de uma publicação no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro no dia 20 de maio de 2022. A batata, vendida há mais de 30 anos no mesmo local, em frente à estação de trem de Marechal Hermes, é um dos pontos mais famosos do subúrbio carioca quando se trata de lanches com preço acessível. A batata é vendida em grandes porções, acompanhada de queijo, frango, calabresa e bacon. O estabelecimento abre às 5, funciona até depois da meia-noite e está sempre lotado, formando filas de pessoas sedentas pela famosa batata. Batata de Marechal é declarada Patrimônio Cultural Material do Rio de Janeiro. Em entrevista ao programa Central do Brasil, parceria do Brasil de Fato com a rede TVT, Ademar Moreira, dono do estabelecimento da Batata de Marechal, inaugurado em 1987, diz que sente orgulho quando o subúrbio do Rio de Janeiro é reconhecido. Para Ademar, ver seu negócio receber o título de Patrimônio Cultural Material do Estado do Rio de Janeiro é como ser reconhecido por um trabalho de quase uma vida inteira, não só seu, mas também de seus funcionários. Recentemente, o estabelecimento chamou a atenção do rapper americano Snoop Dogg, que compartilhou um vídeo em sua rede social e consagrou Ademar como o rei da batata frita do Rio de Janeiro. O sucesso da batata de Marechal é um exemplo de que os moradores da Zona Norte gostam de frequentar seu território e de que não é preciso ir muito longe para ter uma opção gastronômica e de lazer. E você, já esteve na Batata de Marechal ou conhece outro ponto do subúrbio carioca? Nos conte nos comentários. Fontes: Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, Brasil de Fato, Comida de Rua, Episódio 1, Gastronomia de Rua e G1. Você conhece os patrimônios culturais do seu território?
Acesse nosso formulário e contribua com a pesquisa. O link está aqui na descrição do vídeo. Patrimônio imaterial, subúrbio carioca. Com a correria do dia a dia, muitas vezes vivemos em nosso bairro, cidade e estado e não conhecemos os bens e patrimônios que existem ali. Que histórias carregam e quais grupos ou comunidades estes espaços, saberes e tradições podem representar. Assim como a batata de Marechal, que falamos no último post, há outros patrimônios culturais localizados no subúrbio que são reconhecidos em todo o estado, e vamos te apresentar mais um deles, o Mercadão de Madureira. O Mercadão é conhecido por vender diversos produtos com preços acessíveis, que vão desde materiais de festa a artigos religiosos. Inaugurado em 1914, funcionava como uma pequena feira livre de venda de produtos agropecuários, que ficava localizada onde hoje é a quadra da Escola de Samba Império Serrano. Em dezembro de 1959, quando o Brasil passava por um processo de modernidade e desenvolvimento, o Mercadão foi reinaugurado em uma grande construção que pode ser acessada por duas entradas, uma pela rua Avenida Edgar Romero e outra pela rua Conselheiro Galvão. Foi então que passou a ser chamado de Mercadão de Madureira, como é conhecido até hoje. O Mercadão foi declarado primeiramente como Patrimônio Cultural Carioca de natureza imaterial, através do Decreto número 35862, de 4 de julho de 2012. Ainda em âmbito municipal, foi reconhecido como Patrimônio Cultural do Povo Carioca, através da Lei número 5605, de 1º de julho de 2013. Posteriormente, em 2018, através da Lei número 8189, tornou-se um bem imaterial do Estado do Rio de Janeiro, a partir de um projeto de lei que havia sido proposto em 2012. Mercadão de Madureira é declarado Patrimônio Cultural Carioca do município do Rio de Janeiro. Esse patrimônio é um mercado popular que se caracteriza como polo comercial de extrema importância. Consolidado no bairro de Madureira, zona norte da cidade do Rio de Janeiro, se tornou um centro de referência mercantil, onde é possível encontrar os mais variados produtos com baixo custo. Considerado um dos maiores pontos de compra do subúrbio carioca, principalmente próximo às datas comemorativas mais tradicionais, como São Cosme e Damião, Páscoa, Dia das Mães, Dia de São Jorge e Dia das Crianças, o local emprega centenas de pessoas e recebe outras milhares diariamente, por ser um espaço democrático onde se encontra de tudo um pouco. Outro aspecto a ser mencionado é a relevância desse espaço para as religiões afro-brasileiras. Existem muitas lojas no local voltado para esse nicho, onde são vendidos vestuários, objetos e ervas que são utilizados em práticas da Umbanda e do Candomblé. Sendo assim, funcionando como um mecanismo de continuidade de tais práticas religiosas, é considerado um importante espaço para a cultura negra suburbana do Rio de Janeiro. Por que patrimônio imaterial e não material? O Mercadão foi registrado enquanto um bem imaterial, pois a importância que possui não advém da sua estrutura física, mas sim da forma como esse espaço é ocupado e como se dá o seu funcionamento. Portanto, o registro como um bem imaterial é a oficialização do seu papel para a cultura suburbana. Fontes: Jus Brasil, Prefeitura do Rio de Janeiro, Diário do Rio, Mercadão de Madureira, artigo do Vigorito 2016, artigo do Martins 2009.